Olá, pais, responsáveis, eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje a gente traz uma reflexão sobre avaliação, um convite à reflexão, uma provocação à reflexão. Vamos pensar sobre isso? Quem está no Bonadei há muito tempo acompanhou toda a evolução do nosso processo de avaliação. Quem chegou depois sabe, às vezes se depara com uma situação inusitada sobre avaliação. Nossa, mas isso é avaliar? E muitas vezes nos questionam, mas vocês realmente estão avaliando? Porque, de repente, dentro da nossa escola não existe mais aquela pressão, cobrar o aluno, ameaçar ele em relação a notas. Nós não trabalhamos dessa forma, nós não acreditamos nessa avaliação. E toda essa situação gerada pelo coronavírus, o que a gente vê, né? A gente vê a parte boa, porque finalmente outras pessoas estarão repensando a avaliação, porque nesse momento vale a pena, desculpem, vale a pena pensar numa avaliação tradicional? Vale a pena pensar em desenvolver um programa para que os alunos não colhem? É isso que realmente importa nessa situação? Então vem esse convite aí, essa provocação. Mas o aluno ele tem que saber que ele não pode colar. É diferente, uma coisa é nós trabalharmos a ética com os alunos, explicar para ele porque ele não pode colar, porque o único prejudicado será ele. Outra coisa é a gente impor, a partir do momento que o aluno entende o processo de avaliação, ele não tem necessidade de colar, ele não tem necessidade de tentar burlar o sistema. Então a gente não precisa desenvolver um programa para evitar isso. Porque realmente, como é que eu vou fazer? Os professores começaram a enviar atividades avaliativas essa semana. E aí? Como é que ele vai ter certeza que o aluno que está fazendo, que o aluno não está consultando? Será que não é muito melhor a gente pensar em orientar esse aluno, ele ter certeza do processo pelo qual ele está passando, ele ser ativo nesse processo, ele querer participar e ele ter consciência que se ele tentar fazer qualquer coisa, ele será prejudicado? Não é mais fácil falar com ele dessa forma? O aluno tem maturidade. Se ele tem maturidade para encarar uma atividade avaliativa, ele tem maturidade para compreender esse contexto. Então, vamos sempre que a gente fala de avaliação, remete à prova, e prova remete a algo muito negativo pelo qual nossa geração passou. A gente tem uma referência muito negativa, aquele negócio de estudar, decorar, ir fazer prova, passou a prova, esqueceu. E fala-se muito sobre isso, mas são poucas as pessoas que realmente estão pensando em mudar. Poucas, assim, analisando o todo, né? Que realmente estão preocupadas em mudar esse processo. O sistema é muito forte, então existem muitas resistências. Mas vamos convidar todo mundo para essa reflexão. E aí, quem sabe, né? A gente não consegue ir contaminando e todo mundo começa a pensar mesmo a respeito. A nossa vida é uma avaliação diária. Cada dia a gente se depara com uma situação, cada dia a gente tem que buscar estratégias para resolver problemas. E o que nós estamos construindo hoje com os nossos professores? A melhor forma de avaliar nessa, desculpem, nessa modalidade, a distância. Então, como avaliar uma criança da educação infantil? Nossa, mas a criança da educação infantil faz prova? Realmente não faz sentido nós pensarmos numa criança de educação infantil fazendo prova se nós tivermos como referência a prova lá da nossa geração. Mas eu não tenho que, antes de avançar com um conteúdo da educação infantil, ter certeza que fez sentido tudo aquilo que eu trabalhei com ela? Então, isso é um processo de avaliação de aprendizagem e não simplesmente de conteúdos. Poxa, eu ensinei para aquela criança, eu estou trabalhando com ela, maior, menor, eu estou trabalhando o tempo todo, eu estou mandando vídeo aula, eu estou sugerindo atividades, eu estou falando para os pais brincarem com eles em casa. Será que eles estão prontos para a gente dar o próximo passo? Como é que eu vou fazer isso? É o nosso desafio. Hoje nós estamos tendo muitas reuniões com as professoras da educação infantil pensando nisso.
Por quê? Qual a nossa dificuldade de avaliar, de ter essa avaliação do rendimento à distância? Em sala de aula, a professora propõe brincadeiras e ela está lá vendo o tempo todo se a criança compreendeu. À distância, talvez ela precise fazer isso através de um vídeo, uma videoconferência. Só que é muito difícil aí da casa de vocês não acontecer a interferência dos pais. Então, às vezes, por exemplo, a professora solicita um desenho para a criança. Olha, crie qualquer coisa, pense em algo que você goste muito e desenhe. Aí a criança quer desenhar o céu e ela desenha lá, talvez o sol. Acabou, aquela foi a criação da criança. Aí a mãe olha e pensa, não, isso não tá legal. Ó, filho, desenha a nuvem, desenha o arco-íris, aproveita que você desenhou o céu, desenha um passarinho, aí já traz aqui, desenha o chão, desenha uma árvore, desenha uma casa, acabou, aquela produção não é mais da criança. Então não faz mais sentido para a professora avaliar, analisar aquela produção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as interferências. Então, para a educação infantil, o principal é isso. Quando a professora falar que está enviando uma atividade, que está realizando uma atividade, uma videoaula, solicitando um vídeo ou qualquer outra proposta que ela faça, mas que ela avise vocês, olha, eu estou avaliando se ele entendeu, se ele compreendeu, se eu posso avançar. Não interfiram na produção da criança. Isso é muito importante. Por exemplo, uma criança que ela está na fase de alfabetização, pré-alfabetização, a professora escreve lá, escrita espontânea. Escrita espontânea. Escreva como você souber o nome do seu melhor amigo. E a criança, o melhor amigo chama Gustavo, a criança vai lá e escreve MMMMMA, por quê? São as letras que ela conhece. Aí a mãe fala, não, apaga aí. Ó, vamos lá. G, qual é o G? Aí a criança não sabe. Ela pega e desenha um G lá na folha e mostra. Agora o U, qual é o U? E aí no S ela já perdeu a paciência, já tá gritando com a criança já não faz mais sentido aquilo, ela já tá fazendo. Então, além de ter a interferência, tem o trauma, tem a pressão, e não vai significar nada para o professor aquela produção. E para o aluno também não. Fecha a porta, filho. Desculpem, home office. Eu não vou editar porque para eu editar vai demorar muito para eu liberar esse vídeo, tá? Então eu conto com a compreensão de vocês. Então, assim, é importante que vocês compreendam que a interferência dos pais nesse momento, ela não é bem-vinda. Uma maneira dele, não sei se existe uma maneira delicada de falar isso, mas assim, se a professora está falando escrita espontânea e a criança colocou lá para escrever Gustavo, ela escreveu um monte de M, para vocês não faz sentido, para vocês está errado, para a criança faz muito sentido, porque assim, poxa, para eu escrever como eu acho que é, que letra que eu conheço? Eu conheço a letra M, então é isso que faz sentido. E ela coloca lá um monte de letra M. E para o professor que conhece as hipóteses da escrita, ele sabe exatamente em que fase aquela criança está. Então faz sentido para a criança, faz sentido para o professor. Talvez não faça sentido para um pai que não é da área e não tem obrigação de saber. Mas o que é importante que o pai saiba? Que a interferência não pode acontecer. Então, deixa a criança produzir como ela quiser, deixa ela desenhar como ela quiser, deixa ela falar o que ela quiser. Então, se a professora solicitar... Desculpem. Se a professora solicitar um vídeo, olha, eu quero que ele me fale o que ele entendeu sobre... Aí eu pensando num aluno mais velho, sobre bioma. É o que ele entendeu. Porque assim, o professor naquele momento, ele não está verificando, ele não está julgando aí o aluno. Ele não está avaliando o aluno em si. Ele está avaliando o trabalho dele. Poxa, eu dei uma aula que eu acho que foi sensacional sobre bioma. Me fala o que você entendeu depois de assistir minha videoaula, depois de seguir minhas orientações. E aí o aluno tem que falar, puxa, bioma. Tem aluno que vai falar, bioma, o que é bioma? E tem aluno que vai falar, poxa, bioma é isso, são tantos no Brasil, acontece em cada um em uma região.
E aí o professor vai saber, opa, esse aluno aqui eu atingi, esse aluno aqui foi mais ou menos, esse aqui não tem noção do que é bioma, eu vou atingir esse aluno. Se o pai desse aluno que não tem noção do que é bioma grava o primeiro vídeo e fala, meu, você não entendeu o que é bioma? Calma aí. Vai lá e faz uma lousinha, ó, bioma é isso, 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 então vai, decorou? Vamos gravar o vídeo. A mensagem passada para o professor já está errada. O professor, então, quando ele assistir esse vídeo, ele vai entender o quê? Que esse aluno, alguma coisa ele entendeu, mas ele não sabe esse processo que o pai fez, de escrever uma lousa e pedir para o aluno repetir. Então a avaliação novamente será prejudicada. Então a interferência dos pais é negativa sim nesse momento. E isso é importante que vocês entendam o porquê, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A hora que esse aluno ele olha para o vídeo e fala, eu não entendi nada, o professor, ao receber esse vídeo, ele vai falar, realmente não entendeu nada? Talvez o professor agende uma videoconferência com esse aluno e converse, você realmente não entendeu nada? Talvez ele faça perguntas-chave que o aluno consiga, não, isso é isso, isso, isso. Então ele realmente entendeu, talvez ele não soube colocar no vídeo. Então esse é o ponto principal. E aí quando a gente fala, às vezes o professor vai mandar um Google Forms, vai mandar lá um documento para o aluno escrever lá, assinar as respostas. E aí a gente traz agora um pouquinho da questão ética sobre avaliação à distância e sobre avaliação presencial mesmo, porque é o que eu discuto muito com os meus professores. Toda essa transformação, ela não vai durar enquanto durar a pandemia. Essa transformação é para sempre. Tudo que está acontecendo na nossa vida são ganhos para o resto da nossa vida agora. Entendeu? Então, quando voltar, vai voltar. O mundo que existia antes da pandemia não existe mais. Muita coisa mudou, muita maneira de pensar, muitas formas de trabalhar. E no contexto educacional também. Eu não posso fugir muito aqui, porque se a gente começar a falar sobre isso, tem assunto para mais 2, 3 vídeos. Mas aí, vamos voltar ali. O professor mandou um Google formulário para o aluno responder questões e o professor avisou, olha, isso é uma verificação de aprendizagem. E aí a gente trabalha a ética com o aluno, porque assim, se o aluno tiver ciência que ele pode até ir atrás das informações em um livro, porque não vai ter ninguém olhando, não tem ninguém vigiando ele. Mas se ele entregar um documento para o professor onde tudo foi respondido através de uma consulta, a quem ele está enganando? Então, se o aluno tiver maturidade para compreender isso, se a gente falar sobre ética, sobre, olha, não tente enganar a si mesmo. É uma oportunidade de trabalhar essa virtude com os alunos. E aí, será que não muda a maneira como o aluno enxerga a avaliação e o que ele vai fazer a partir de agora? Será que esse estalo aí, essa reflexão, não vale a pena? Até agora, desde que começou tudo isso, essa nossa adaptação, nós estamos com muito cuidado em relação à cobrança de prazos, entrega de atividades. O que muda também agora, agora que nós vamos focar muito mais em avaliação de rendimento, né, de aprendizagem. O que muda? A responsabilidade também. Muitos alunos, principalmente os mais velhos, não estão entrando em videoconferências. É claro que nós temos que analisar cada caso, é um caso. Existem famílias que o aluno não está acessando em tempo real porque o pai naquele momento está em conferência na empresa. Mas existem alunos que simplesmente não estão acessando porque não é importante, está gravado lá, depois eu olho. Então a gente trabalhar a questão de responsabilidade com esses alunos também. Em relação a prazos, porque para o professor se organizar, ele tem que estabelecer prazos e esses prazos têm que ser cumpridos. Em relação ao comprometimento, em relação a realmente fazer, não porque aquilo vale nota, mas porque aquilo é importante para a evolução acadêmica dele. Agora, nessa semana, vocês estão recebendo algumas atividades avaliativas que ainda não são o nosso ideal de avaliação. Estão longe disso. Mas foi o que nós conseguimos estruturar durante todo esse momento que nós passamos no último mês, de adaptação, de organização.
foi o que nós conseguimos estruturar. A partir da próxima semana, vocês perceberão mudanças significativas nas videoaulas, na proposta de atividade enviada, porque o correto é nós avaliarmos a trajetória e não o produto final. Então, hoje, essa semana, nós estamos, infelizmente, avaliando o produto final depois de 1 mês e meio, porque nós não conseguimos, era tanta adaptação, era tanta coisa para a gente organizar, estruturar, que não foi possível pensar em avaliação. Só que a gente sabe que não dá para continuar prosseguindo sem ter certeza do que esses alunos aprenderam. Então, essa semana a avaliação ainda está um pouquinho mais tradicional, não é tão fiel, mas dá para o professor ter uma noção. Por isso que nas orientações o professor colocou lá, sem auxílio, sem consulta. A partir da semana que vem, essa avaliação ela acontecerá no dia a dia, como ela já acontece na modalidade presencial. Todo dia o professor está lá avaliando o aluno, todo dia ele está trocando. Então, para os mais velhos, quem não está entrando em videoconferências, entre. Quem não está cumprindo prazo, entregando o que foi solicitado, comece a fazer, ok? Porque isso tudo vai compor a nota do aluno, assim como na modalidade presencial nós já tínhamos uma avaliação global. A nossa avaliação global ela envolve desempenho oral, desempenho na escrita, avaliação digital, comprometimento, tudo isso. Não adianta, porque nós estamos na modalidade online, mudarmos tudo, começar a fazer alterações na avaliação. A gente tem que seguir o mesmo padrão, para não dar um nó na cabeça dos alunos, para não dar um nó na cabeça dos pais. Só que a questão de responsabilidade é muito importante. Nesse momento, é preciso ter muita responsabilidade e é isso que os alunos serão cobrados. Bruna, mas a minha vida tá uma loucura, eu já escrevi para você lá na coordenação. Cada caso é um caso, tá? Então, de novo, nós falamos isso no vídeo anterior, tem que ter flexibilidade dos dois lados, os pais têm que ter empatia, os professores também, a coordenação também, a direção. O momento é de praticar a empatia e de ser flexível. Então, cada caso é um caso, conversem sempre com os professores, mas passem essa responsabilidade para os alunos, principalmente para os mais velhos. Para os mais novos, a principal orientação é a interferência. Cuidado com a interferência que vocês fazem, porque no final de tudo nós não estamos avaliando somente o aluno, nós não estamos querendo dar uma nota para o aluno, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é tudo que nós estamos fazendo, de tudo que nós estamos tendo resultado? Nós estamos conseguindo atingir o aluno? Nós podemos ir para o próximo conteúdo? Ou a gente ainda tem que ficar um pouquinho batendo nessa tecla, conversando com a criança? A gente tem que mudar a nossa estratégia para depois avançar. Então a gente precisa desse norte para saber se nós podemos avançar. E a gente só vai conseguir isso se for muito transparente essa avaliação. Já falei um pouquinho sobre isso, só reforçar um pouquinho mais. Alguns professores me pediram para eu mandar alguns recados nesse vídeo, então assim, valorizem a autenticidade das produções, isso é muito importante. Então, mesmo que você não concorde, mesmo que você não ache bonito, valorize, aquilo lá foi o que o seu filho produziu. Talvez não tenha significado para você, mas para ele tem muito significado. Não interfira, não faça mudanças. E aí talvez a impressão que passe é assim, poxa, mas ele quis fazer o mínimo e eu vou permitir que ele faça o mínimo? Nesse momento, sim. Se é um momento de avaliação, de verificação, até mesmo porque o fato dele estar fazendo o mínimo também traz informações para o professor. Porque talvez ele esteja fazendo o mínimo agora, é um aluno que sempre se dedicou em sala, então existem questões emocionais aí também que a gente tem que valorizar, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, não façam interferências, não confundam o papel de vocês, pais e responsáveis que estão aí em casa. Vocês não são os professores, vocês são os tutores. Qual a diferença? Vocês têm que promover um ambiente agradável de aprendizagem, vocês têm que permitir que esse aluno tenha acesso à informação, mas vocês não têm que ensinar o conteúdo.
Nós estamos fazendo isso através de videoaulas, videoconferências, e se não está atingindo o aluno, é aquilo que nós falamos no vídeo anterior, feedback para o professor saber que ele não está atingindo e mudar a estratégia. Não é a questão, a atitude correta é dar o feedback, não assumir o papel do professor. Vocês são tutores. Tutores e também a ponte entre o professor e o aluno. Esse é o papel de vocês, pais. Então, assim, o aluno, ele tá fazendo atividade, mas... tá fazendo atividade, mas faz onde dá. Às vezes ele faz aqui na mesa da cozinha, às vezes ele faz ali no sofá. Isso está saudável? Está funcionando? Você, como tutor, tem que pensar que, não, isso não está funcionando. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que providenciar uma mesinha e uma cadeira lá no quarto dele, onde ele vai ficar em silêncio, com a porta fechada. Eu tenho que garantir o acesso à internet, eu tenho que garantir que ele tenha ou um computador ou um celular. É esse o papel de vocês. E, de novo, aqueles alunos com maior dificuldade ou menor autonomia, tem que ser a ponte. Pro ele não conseguiu, pro ele conseguiu, ele está com dificuldade, ele parou aqui e vamos embora. Bom, eu acredito que tenha dado uma acalmada em vocês, então não pensem em notas de boletim, não pensem em, vai reprovar, calma. Vamos repensar a avaliação. Se você está preocupado com a nota do boletim, se você está preocupado se seu filho vai repetir de ano, então eu reforço o convite para refletir sobre a avaliação. Avaliar não é dar nota para o aluno, avaliar é pensar em todo o trabalho que está sendo feito e se ele está atingindo objetivos. Avaliar é isso, verificar se a aprendizagem está acontecendo. Então, verificar se a aprendizagem está acontecendo é totalmente oposto ao que os nossos professores fizeram conosco no passado. E alguns ainda fazem no modelo mais tradicional, mas assim, verificar se a aprendizagem está acontecendo é onde esse aluno está conseguindo, onde ele não está, e não existe aluno que não aprende nada, tá? Às vezes o pai está aí nervoso com toda essa situação e fala, meu filho não está aprendendo nada. Opa, calma, alguma coisa ele está aprendendo, alguma coisa ele está entendendo, cabe ao professor fazer interferências para entender o que ele está aprendendo e o que ele não está. Alguma coisa vocês podem ter certeza que a criança está absorvendo. E aí, então, tudo isso, de novo, a hora que vocês começarem a pensar que não faz sentido, que a criança vai repetir, que ela vai ser prejudicada, é questão de voltar ali, desconstruir essa referência que a gente tem de avaliação e pensar no que realmente é a avaliação, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha acalmado um pouquinho o coração de vocês em relação à prova, ao fantasma prova, e a gente quer acabar com ele. E, bom, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, ok? Obrigada, até a próxima.